A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui sobre a importância da doutrina da salvação, né? A soteriologia. É muito indagado sobre essa questão soteriológica, né? E muitas pessoas falam que nem tudo é soteriologia, nem tudo é soteriologia, né? E a gente vai ver aqui a importância do estudo da soteriologia e como isso tem impacto realmente nas nossas vidas e nas vidas daqueles que estão fora da igreja e mesmo dentro da própria igreja. Uma vez que essa doutrina implica diretamente e necessariamente as boas novas do evangelho, aquilo que Deus realmente nos enviou para fazer no mundo, né, e fortalecer também os nossos irmãos em Cristo. Então, nós vamos ver aqui a importância sobre essa matéria, né, teológica, e a principal é esta matéria, porque é ela que leva as boas novas às pessoas que estão perdidas e caídas pelo caminho, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe seu like, seu comentário, se for possível, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Então vamos aqui à leitura para a gente entender a importância, né, desse conceito teológico. Então ele vai dizer assim, ó: necessidade e importância do estudo da soteriologia. A experiência da salvação deve ser seguida de um maior conhecimento da salvação. 1 Timóteo 2,4. Isso constitui o alicerce da vida cristã. Veja que é o alicerce. Sem isso, nós não teremos alicerces, estaremos sobre a areia. Tá? A palavra de Deus em Hebreus 5, 12, versículo 12 ao 14, enfatiza a importância de buscarmos esse maior conhecimento da salvação, porque devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Veja, primeiros rudimentos. Isso aqui coloca grau de importância, tá, irmãos? E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha só, discernimento entre bem e mal. Bênçãos gloriosas decorrem da salvação, né? Bênçãos gloriosas decorrem da salvação e fazem parte dela. É primeiramente porque somos salvos, que experimentamos o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, o amadurecimento na fé e o chamado para o ministério evangélico, deixando claro que quando a gente é salvo, nós recebemos o Espírito Santo e o selo do Espírito Santo, tá bom? É onde se engloba toda essa questão de batismo também. Muitos crentes e até obreiros, olha isso, olha a importância, né? Muitos crentes e até obreiros, em vez de sempre priorizarem o estudo da escatologia, ao invés de sempre, né, priorizarem o estudo de escatologia, uma doutrina importante, é verdade, inclusive parte integral desse tratado teológico, devem primeiro estudar a soteriologia, isto é, as doutrinas da nossa gloriosa salvação em Cristo. Então veja que primeiro deve-se estudar a doutrina da salvação. Soteriologia. Há várias passagens nas Santas Escrituras que mostram o quanto é importante na vida cristã e na obra do Senhor em geral, inclusive na evangelização, o conhecimento genuíno bíblico da salvação. Em Efésios 6,17 menciona-se de início o capacete da salvação e a espada do Espírito. Quando o apóstolo discorreu sobre a armadura do cristão e mencionou o capacete, o qual cobria totalmente a cabeça, protegendo-a, enfatizou a plenitude do conhecimento e da experiência da salvação. Assim como o capacete o protegia e protege a cabeça, o conhecimento bíblico da salvação em nossa mente é qual capacete espiritual, como forma de proteção da nossa salvação, das investidas mentais de Satanás, dos seus emissários, dos falsos mestres,
da mídia corrompida e da literatura nociva e etc. Em Lucas 1, capítulo 1, versículo 77, está escrito: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão de seus pecados. Observe aqui, a ênfase recai primeiramente no conhecimento da salvação e não no sentimento da salvação. Pois, uma necessidade conhecer e prosseguir em conhecer a salvação. Para finalizar, eu vou estar lendo aqui essa parte, eu vou dar um zoom, tá bom? Porque eu quero um destaque maior nela, que vai dizer assim, ó, o valor da sã doutrina. Nesse estudo sobre a soteriologia, devemos ter em mente que estamos tomando como base a sã doutrina, Tito 2:1. É da palavra sã, né, em grego, que vem o tão empregado termo, higiene, olha isso, hein? O qual denota higidez, saúde. A doutrina, ou a soma das doutrinas. Quanto à salvação, deve ser, portanto, isenta de falsificação e contaminação. Nesses últimos dias, seitas e doutrinas falsas vêm contaminando as doutrinas bíblicas da salvação em Cristo. Falsos mestres, falsificadores da palavra de Deus, têm ingressado nas igrejas, inclusive doutores. 2 Timóteo 4:3, 3:1, 5, 2 Pedro 2:1. Torcendo as escrituras, e quanto à soteriologia, isso ocorre principalmente quanto à eleição do povo de Deus, a predestinação e o livre-arbítrio, como veremos mais adiante. Ok? Então, eu estou trazendo aqui, irmãos, a importância de se estudar a soteriologia e aonde ela está inserida, principalmente, como princípio primário, posteriormente a elas, as outras demais doutrinas. Por quê? Porque esse estudo é o estudo das boas novas para aqueles que nós vamos oferecer a salvação, oferecer o evangelho, que é poder para a salvação, não para a condenação. Condenação é incredulidade, não é o evangelho, mas a incredulidade é que condena o homem. O não crer condena o homem, mas o crer, que é as boas novas do evangelho, é poder para a salvação, assim como o apóstolo Paulo fala. E para que a gente possa oferecer às pessoas aquilo que realmente está dentro das escrituras, contendo tanto a verdade evangelística, quanto aquelas verdades de graça, de salvação, de morte, expiação de Cristo, ressurreição. Tudo isso é soteriologia, primariamente. Primariamente. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Foi por isso que Jesus disse para levar e o ide. As boas novas do Evangelho devem estar totalmente alinhadas com as doutrinas da soteriologia. Caso haja discordância ou caso haja incoerência, né, inconstante de uma revelação dada para os seres humanos com uma revelação oculta, devemos rejeitar e não ter essa doutrina como verdadeira. Deus abençoe e até o próximo vídeo.